No último capítulo de One Piece nos foi apresentada uma fruta extremamente forte, algo que muita gente afirma nunca ter sido visto antes e ser ainda mais poderosa do que Nika. Seria isso uma verdade? Ou será que é uma fruta que simplesmente está sendo superestimada? Bom, para mim, existem várias relações entre a fruta do Kirin, que agora foi revelada ter a capacidade de materializar os sonhos, com Nika, que também tem um poder extremamente semelhante. Porém, uma dessas claramente é muito superior à outra. Na verdade, essa superioridade se mostra tão destacável que é até semelhante com o fato de a Mago Mago no Mi ser basicamente uma fruta superior à Mera Mera no Mi. Sim, e tudo isso eu vou explicar melhor nesse vídeo, então caso você tenha interesse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, basicamente, Kirigan, um cavaleiro sagrado, possui a fruta Zoa Mítica Dragão modelo Kirin. Essa fruta é capaz de materializar sonhos. Como ele demonstrou contra Somers, ele é capaz de basicamente disparar algum tipo de raio que faz as pessoas adormecerem e após isso ele consegue retirar os sonhos das pessoas e materializá-los. Dessa forma, ele conseguiu literalmente fazer o Somers imaginar um Sal, fazê-lo dormir e retirar o Sal do seu próprio balão de sonho. Isso é de certa forma impressionante e essa é uma habilidade chamada realidade subjetiva. Realidade subjetiva é basicamente o poder de tornar a imaginação em realidade. Dessa forma, ele consegue materializar o que está em sonhos, em imaginação, em pensamentos e coisas do gênero. Mas no caso do Kirigan, ele se mostrou restrito a sonhos. Ele precisa fazer as pessoas dormirem através de algum tipo de raio e dessa forma ele consegue basicamente materializar o próprio sonho. Isso acaba sendo também uma limitação da fruta, mas isso é coisa para nós explicarmos mais pra frente. Eu acho que algum de vocês já devem ter visto que existem pessoas afirmando que essa fruta é igual a Nika ou ainda que ela é melhor do que Nika. E sim, eu vi muita gente afirmando isso. Porém, isso simplesmente mostra que as pessoas não entenderam o que a Hito Hito no Mi modelo Nika faz. Entendi, foi nada. Bom, como já foi declarado, a Hito Hito no Mi modelo Nika é capaz de materializar a imaginação. Porém, nesse caso, se trata da imaginação do Luffy, o poder da imaginação. Mas não é apenas isso. Por feitos, a Hito Hito no Mi modelo Nika possui várias habilidades como manipulação da realidade, Toon Force, realidade subjetiva, entre outras. Como o Oda mesmo já explicou em SBS, ele basicamente consegue tirar coisas de um mundo de fantasia. Isso é basicamente a mesma coisa que uma realidade subjetiva. Ele tá materializando coisas que ele imagina, porém funciona de uma forma mais efetiva do que a do Kirin. Bom, basicamente a fruta do Kirin não é útil em combate. Simplesmente ele precisa primeiramente fazer o oponente adormecer e depois retirar algo do sonho dele. Porém, esse algo não vai ser, obviamente, o que ele espera, a menos que ele consiga fazer o oponente imaginar isso. Então, no 1 contra 1, eu diria que essa fruta não tem muita utilidade. A menos que seja justamente pela questão de fazer o oponente dormir. Mas creio eu que existam algumas formas de resistir a isso, como por exemplo com Haki. Caso contrário, basicamente uma fruta do sono seria a mais poderosa de todas, né? Mas os personagens de One Piece já demonstraram resistência à manipulação de mente. Isso já foi demonstrado diversas vezes, como por exemplo com as sombras do Moria, que basicamente as sombras dos personagens mais fortes conseguiam resistir à manipulação de mente do Moria, entre outros casos. Mas o que vamos falar agora é, o fato do Kirin estar limitado ao que os outros sonham é de certa forma uma forma de limitar ele e não deixar ele fazer qualquer coisa. Claro, tendo aliados, isso vai funcionar de forma muito mais efetiva. Ele pode precisar de criar algum tipo de monstro, algum tipo de arma, alguma coisa, e pedir para um aliado dele imaginar essa coisa. Dessa forma ele consegue fazer o aliado dormir e retirar de seu sonho. Mas isso não é muito efetivo porque ele precisa fazer o aliado dormir, o que vai dar uma grande desvantagem numérica temporariamente. E segundamente, ele precisa ir até ele e retirar essa coisa do sonho. Ou seja, isso é útil, mas não em combate, já que não vai ser algo rápido e eficaz. Enquanto isso, o Luffy consegue materializar a própria imaginação, não a dos outros, obviamente, e dessa forma ele consegue criar diversas coisas dele mesmo,
como ele já fez com o óculos, com efeitos sonoros. Ele também fez criando um balde de tinta, um pincel e um capacete de beisebol. Então, basicamente, ele consegue criar coisas a partir do nada, da própria imaginação dele, e não precisando retirar do próprio balão de sonho, já que ele basicamente materializa a própria imaginação. Além disso, por feitos, como eu já falei, o Luffy tem outras habilidades. E basicamente isso é porque o Luffy, quando ele usou sua habilidade, ele conseguiu fazer algumas coisas que não são simplesmente materializar algo da imaginação. Por exemplo, quando o Gorosei disparou bolas explosivas contra ele, ele imaginou que eram bolas de veneno, rebateu essas bolas sem que elas explodissem com o impacto do taco. Basicamente, isso não faz um sentido lógico, né? Se são bombas, elas deveriam explodir ao impacto. E como foi mostrado no mangá, isso realmente aconteceu, já que depois que ele rebateu as bolas, quando elas bateram no Saturno e nos outros, elas explodiram. Ou seja, ele distorceu a realidade para as coisas acontecerem de acordo com sua imaginação. Então, no caso do Luffy, isso não é limitado a materializar, criar coisas que não existiam anteriormente, criar objetos, criar elementos, criar seres. Além de conseguir fazer esse tipo de coisa, como por exemplo ele já fez criando um pássaro de desenho animado em torno de sua cabeça, ele também é capaz de alterar a realidade de acordo com o que ele está imaginando. Por exemplo, fazer o mangá parecer um desenho animado. Esse próprio fato de refletir coisas que não poderiam ser refletidas fisicamente, o próprio Boru Breath do Kaido também é um exemplo, porque ele literalmente deveria destruir tanto o chão, quanto borracha, quanto o corpo do Luffy, que seria queimado se fosse atingido. Porém, o Luffy simplesmente conseguiu pegar o chão e refletir o Boru Breath, sendo que, obviamente, como eu disse, o chão deveria ser destruído. Se considerar que ele deu as propriedades da borracha, deveria ser queimado, porque o próprio corpo do Luffy era queimado ao entrar em contato com fogo. Então, isso que ele fez é algo ilógico, é algo derivado da imaginação dele. Ele imaginou que refletia, logo ele conseguiu refletir. Coisas que o Kirin não seria capaz de fazer, né? Porque, como eu expliquei, ele só consegue criar coisas que não existiam na nossa realidade. Criar coisas que existiam apenas na imaginação, no sonho, no pensamento. O Luffy consegue não apenas fazer isso, como também alterar diretamente coisas que já são reais. Então, basicamente, o fato do Luffy transformar algo que anteriormente era uma pedra e ele transforma em borracha, já é uma alteração da própria realidade. Isso não se trata de realidade subjetiva, isso se trata de manipulação da realidade, porque ele está alterando algo pré-existente. E o fato do Kirin ter aparecido agora é um grande reforço a isso. O Luffy não pode ser narrativamente mais fraco do que isso. Nika é muito mais forte do que o Kirin, isso é um fato narrativo, né? Senão o Kirin teria mais destaque, porque o Kirin não despertado seria mais forte do que Nika despertado. Não sabemos ainda se o Kirin tem despertar ou não, não tem nada remetendo a isso. Então é completamente ilógico você pensar que a figura mitológica mais importante para a obra de One Piece, que foi importante lá no primeiro mundo, foi importante no segundo mundo, foi importante no terceiro mundo, na história de One Piece, Nika é a figura central. E não faz sentido, obviamente, ele ser mais fraco do que outra zoa mítica de outro deus, né? Porque senão esse deveria ser tão importante quanto. O fato do Kirin ter essa habilidade e mostrar isso de forma explícita, que ele é capaz de retirar coisas de sonhos, mostra que Nika é capaz de fazer coisas ainda maiores. É um poder fascinante! Não posso acreditar que tenho tanto poder! Um negócio muito interessante que o Oda colocou na história é que, como nós podemos ver, as comidas criadas pelo Kirin têm 0 calorias. Elas são basicamente diferentes de algo real. Só que nós vimos que as coisas criadas pela imaginação têm impacto direto na realidade. Nós vimos isso quando, literalmente, os monstros criados pela imaginação das crianças destruíram um navio e afetaram a realidade. Então, por que as coisas não têm caloria? Isso basicamente resolve vários possíveis furos de roteiro, né? Por que o Luffy não cria comida com a fruta dele e assim ganha energia infinita? Porque ele consegue reabastecer sua energia comendo. Se ele pudesse criar comida que fosse calórica, fosse quantificável,
ele literalmente teria energia infinita, né? Isso resolve esse problema. Luffy nunca vai criar uma comida que tenha calorias e que realmente tenha um valor nutricional. Ele pode criar comida, mas não vai ter um efeito prático, além da questão de que a comida que ele cria é temporária, né? Então, querendo ou não, ela vai sumir no estômago, mas mesmo assim, se ela tivesse um valor nutricional, isso seria muito útil em combate. Ele cria ali, dura, sei lá, 2 minutos, naquele tempo ele tá 100%, ele comeu. Mas agora nós vimos que coisas criadas de sonhos são diferentes de coisas reais. E isso também explica porque o Kirin simplesmente não foi lá e criou comida para os Tenryubito, que estão tendo problema de falta de comida, falta de abastecimento por conta do exército revolucionário. Então, basicamente, isso impede vários furos de roteiro. E uma explicação que nós podemos criar para isso é que os sonhos, apesar deles serem materializados, eles se mantêm com uma propriedade de sonhos. E para fazer uma analogia em One Piece, o corpo do Luffy é de borracha, mas ele se comporta exatamente como um corpo real. O coração dele bate, o estômago, todas as partes do corpo dele funcionam como um corpo real, porém sendo de borracha. Então, é basicamente semelhante ao sonho, que ele passa a agir como uma coisa real, mas ainda é uma propriedade do sonho. Outra analogia que a gente pode pegar: quando o Luffy estica coisas, essas coisas não se tornam borracha literal. Elas passam a se comportar como borracha, da mesma forma que o sonho vai se comportar como algo real, né? O chão passa a se comportar como se ele fosse elástico, como se ele fosse borracha, mas ele ainda é feito de pedra, ele ainda é feito dos mesmos materiais. É basicamente isso que, pra mim, na minha interpretação, o Oda está nos dizendo em relação aos sonhos. Eles passam a ser reais, mas eles não deixam de ser sonhos, eles são sonhos que agem exatamente como algo real. De qualquer jeito, o vídeo foi esse. Comentem o que vocês acharam sobre a fruta do Kirin, se vocês acham que ele é tão forte quanto o Nika, qual vocês acham que é o potencial máximo dessa fruta. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e nos vemos em uma próxima.